a linha do tempo. Vou marcar aqui para vocês a linha do tempo clássica, que é utilizada nos livros de história normalmente. Então a gente vai usar aqui como referência o ano de 2020, que é o ano que nós estamos. E aí o que é a linha do tempo? É uma maneira que os seres humanos, os historiadores, utilizaram para marcar os acontecimentos históricos, marcar e dividir o tempo histórico em épocas com características próprias. É uma maneira de facilitar o estudo de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história. Como foi feita essa marcação? Primeira questão importante: existem vários tipos de calendários, como vocês já sabem. A gente tem o calendário cristão, que é o que a gente vive, é o que a gente está habituado, faz parte da nossa cultura. Se a gente for em países árabes, eles têm o calendário muçulmano. Na China existe o calendário chinês. O povo hebreu tem o calendário hebraico. Já existe o calendário maia. Enfim, vários povos ao longo da história dividiram o tempo de acordo com as suas referências. Como nós somos um povo, aqui no Brasil, que foi colonizado por um país europeu, cristão, católico, havia um calendário próprio desse povo europeu, do povo ocidental, que tem como base a vida de Cristo. Então, o ano zero do calendário cristão é o nascimento de Cristo. Então, aqui vamos botar uma cruzinha para representar Cristo e o ano zero. Por isso que é DC e AC. Estamos em 2020, depois de Cristo. E aí a gente coloca um D, normalmente, e um C. Bom, como que esses historiadores fizeram a divisão? Primeiro, e mais questionado, mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo, ocorreu a invenção da escrita. Quando a linha do tempo foi construída, os historiadores da época diziam que até o ser humano inventar a escrita não havia história, porque não havia documentos registrados. Então não seria possível haver história, porque a história só é possível de estudar através de documentos escritos. Isso é uma opinião, é uma corrente, é uma teoria que por muito tempo foi aceita. Por isso que aquilo que acontecia antes da invenção da escrita, aquilo que ocorreu antes da invenção da escrita, esses historiadores chamavam de pré-história. É uma teoria muito questionada. Eu mesmo não adoto esse tipo de concepção. Então, para mim, desde que o ser humano surgiu na face da Terra, a história já começou, porque é possível nós obtermos informações a respeito desses seres humanos e até mesmo do seu modo de vida através de escavações arqueológicas, encontrando objetos, fósseis, enfim. Então, apesar de que esse termo pré-história é muito comum nos livros, mesmo em algumas aulas de história, eu estou explicando o porquê dessa terminologia, eu vou adotar nas aulas de história os dois termos utilizados para dividir em duas épocas diferentes a pré-história, que é o Paleolítico e o Neolítico, que terão uma aula específica para isso. Então eu considero que a história antiga, que é como eles denominaram todo esse período que vai desde a invenção da escrita até o ano de 476 depois de Cristo, marcado pela queda do Império Romano, pessoalmente, eu prefiro dizer que a história antiga começa com o surgimento das primeiras civilizações, há 10.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Para mim, isso é o que marca o início da chamada história antiga. Antes das primeiras civilizações, nós teríamos o período Paleolítico e Neolítico. Isso eu vou explicar um pouco melhor para vocês. É uma questão um pouco problemática, o início dessa linha do tempo. Mas depois a gente vai ter então história antiga,
seja da invenção da escrita ou do surgimento das primeiras civilizações, até a queda do Império Romano. Isso vai marcar a chamada Era Antiga. De 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano, até 1453 depois de Cristo, com a queda da cidade de Constantinopla, ou seja, tanto o Império Romano quanto Constantinopla foram invadidos e deixaram essa invasão, essa guerra de conquista, marcou o surgimento de uma nova era na história, segundo a análise de quem produziu essa linha do tempo. Desse fato, desse acontecimento, nessa data, até esse acontecimento nessa data, é chamada a Idade Média. Da queda de Constantinopla, 1453 depois de Cristo, até 1789, com a chamada Revolução Francesa, é chamada Era Moderna. E o período que vai da Revolução Francesa até o presente momento é chamada Era Contemporânea. Então é assim que os acontecimentos históricos estão divididos através da linha do tempo. Quando vocês ouvirem falar, aquilo aconteceu na Antiguidade, na Idade Antiga, vai da queda do Império Romano para trás. Aquilo aconteceu na Era Medieval, na Idade Média, 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Isso é algo da Era Contemporânea, 1789 depois de Cristo, Revolução Francesa, para cá. Agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Toda informação que é produzida, mas quase toda, é produzida por um ser humano que faz parte de uma cultura, e essa cultura influencia as intenções desse ser humano ou desse grupo de seres humanos. Então há uma tendência, tanto da linha do tempo, quanto de outras informações que nós recebemos nas ciências humanas, ao chamado eurocentrismo. Como o Brasil foi colônia de um país europeu, nós fomos influenciados pelo conhecimento produzido na Europa. E o conhecimento produzido na Europa, seguindo uma tendência dos povos, coloca a sua história na centralidade, a sua posição central, de maior importância em relação aos outros. Isso é uma tendência, não só dos europeus, mas de vários outros povos, colocar a sua história, a sua posição na centralidade das narrativas e do conhecimento adquirido. Quer entender isso aí? Como que funciona? Pense, por exemplo, no mapa mundi. O mapa mundi, ele é uma representação plana do planeta que é redondo e que está sempre girando. Ou seja, imagine uma bola de futebol que está sempre girando, né? Uma parte de cima uma hora pode estar embaixo, a parte de baixo uma hora pode estar em cima. E aí, para conseguir identificar melhor isso numa folha, numa mesa plana, os geógrafos vão abrir essa esfera e transformar aquilo em plano. Ele consegue ter uma visão total e completa de algo que antes só conseguia enxergar parcialmente. Então o ser humano ele vai representar o planeta Terra de uma maneira plana através do mapa mundi. Qual é a questão do mapa mundi? Se vocês observarem, qual é o continente, qual é a região do planeta que está bem em cima e no meio, na parte central do mapa? Isso mesmo, o continente europeu. Por quê? Porque o mapa mundi foi produzido por geógrafos europeus. E eles colocaram, não à toa, a Europa numa posição central e superior aos demais países. Isso tem um impacto muito grande no inconsciente de quem está analisando esse mapa mundi. Se eu pegasse o mapa e virasse de cabeça para baixo, colocasse a África em cima e a Europa embaixo, geograficamente está errado? Não, porque se a gente olhar no universo, uma hora realmente, dependendo da posição que o planeta está, a África pode estar embaixo, a África pode estar em cima e vice-versa com a questão europeia, ou mesmo Estados Unidos, América do Sul,
o mundo está sempre girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do Sol. Se a gente fosse usar uma referência no espaço. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Ao colocar a Europa centralizada e de maneira numa posição superior, há uma intencionalidade. Assim como essa linha do tempo é uma linha do tempo também eurocêntrica, colocando a Europa no centro dos acontecimentos. Tanto que, a partir da queda do Império Romano, queda de Constantinopla, Revolução Francesa, são fatos relacionados à história europeia. Se a gente fosse perguntar para um povo lá da Amazônia, se a gente conseguisse viajar no tempo, fosse lá na Amazônia, há 1500 anos atrás, e dissesse, pô, tu viu, caiu Roma, os povos invadiram Roma. O cara ia te olhar, oi, o que é Roma? Que invasão, não estou sabendo, não bombou isso aí, não está nos trend topics, Twitter, não, nem tinha Twitter naquela época, né, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, eles nem tinham conhecimento do que estava acontecendo em Roma, assim como Roma também não tinha conhecimento do que os povos originários aqui do Brasil estavam fazendo. Então, essa linha do tempo não é de fatos importantes para toda a humanidade, fatos importantes para a história europeia. Tanto é que a referência da linha do tempo, do calendário aqui inserido, é o nascimento de Cristo, que é o profeta da maior religião ocidental, e hoje a maior religião da história da humanidade, que é o cristianismo, né? E as suas correntes derivadas também, o principal é o catolicismo, mas enfim, depois surgiram outras religiões a partir do cristianismo, mas o centro de radiação do cristianismo foi o continente europeu. Então a gente saber analisar as informações que chegam até nós de forma crítica vai ser um tema de uma outra aula, mas é importante vocês dominarem esses termos, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, os fatos que marcam, para fazer uma leitura adequada, porque ainda nos livros é assim que está expresso a marcação do tempo histórico, que é a linha do tempo. Embora já esteja sendo proposta, e eu propor para vocês também, outros tipos de marcação. Tem muitos historiadores que não falam mais em antes ou depois de Cristo, falam antes do tempo presente. Então, algo que aconteceu há 5.000 anos atrás é 5.000 anos AP, antes do presente, né? Então usa como referência não o nascimento de Cristo, mas usa como referência a data que a gente está hoje. Mas isso vai ser uma outra aula que nós vamos trabalhar. Hoje eu quis passar para vocês qual é a linha do tempo clássica e também mostrar para vocês que é uma informação parcial, embora seja mais disseminada, mais conhecida, a gente tem que ter um certo cuidado, uma criticidade, porque senão daqui a pouco, analisando esses acontecimentos, olhando o mapa mundi, a gente cai naquela armadilha de colocar a Europa como região ou povo mais importante da história ou do planeta, e não, as coisas não são bem assim, embora haja uma tentativa nesse sentido, porque a Europa formou impérios ao longo da história e esses impérios impuseram a sua cultura, além da sua dominação política. Certo? Essa é a linha do tempo tradicional da história.